Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Manual Hightech, meu nome é Edivaldo Isidro e hoje a gente vai falar aí de 5 coisas que você deveria pensar antes de construir uma router CMC. E você que não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa aquele like para ajudar a gente aí, ativa o sininho de notificações e compartilha com a galera, beleza? É isso aí então, vamos para 5 coisas, depois da vinheta. Se você está chegando agora no canal aí pela primeira vez, a gente fez uma router CNC caseira. Tá aqui no card para você olhar lá, beleza? Então, a gente construiu uma router CNC e nesse processo a gente viu aí que nem tudo é o que parece, tá? Às vezes a gente pensa num negócio e depois vê que não é aquilo. Então, antes de você montar aí uma router CNC, antes de você projetar e eu pegar algum projeto de alguém, eu acredito que 5 coisas que vão ajudar você aí na hora de fazer a sua router CNC. Então, vamos lá para 5 coisas. Primeira coisa, o material que você vai trabalhar. Na router CNC a gente consegue trabalhar com vários materiais. A gente pode trabalhar com madeira, vários tipos de madeira. Madeira com densidade mais dura, com densidade mais maleável, mais mole. Você pode trabalhar com acrílico, você pode trabalhar com ACM, você pode trabalhar com alumínio, você pode trabalhar com diversos materiais aí numa router. Você tem que pensar qual material que você vai trabalhar, qual que vai ser o seu nicho de trabalho para você pensar numa estrutura. Porque para cada tipo de material, além de outras coisas, tem aí o tipo de estrutura que você vai ter que montar para você ter uma boa qualidade no seu serviço. Quanto melhor for a sua máquina, logicamente melhor vai ser o resultado final. Mas para começar, se você quiser montar, dá para moldar algumas coisas aí, dependendo do que você for trabalhar, ok? Número 2, o tamanho da máquina. Isso é relevante? Sim, é muito relevante. Se você for usinar coisas pequenas, você pensa em usinar coisas pequenas, você pode montar uma máquina com estrutura menor, tá? Que vai te atender muito bem. Você tem que pensar na área de corte, tá? A minha tem uma área de corte até que mais ou menos, mas já aconteceu um caso de eu precisar fazer uma peça maior do que a minha área, e eu já fiquei limitado nisso daí. Então a área de corte é um negócio bacana de você pensar no que você quer fazer. Às vezes a pessoa fala assim, vamos montar uma área de corte maior do que uma peça que eu faço. Sim, às vezes é bom se você tem espaço e tem como fazer, porque você pode cortar 2 peças ao mesmo tempo, 4 peças ao mesmo tempo, entendeu? Depende para aumentar a sua produtividade. É aquilo que eu falei, você tem que saber o que você vai trabalhar, ok? Terceira coisa que você tem que pensar, a estrutura da máquina. Isso é uma coisa que eu acho uma das mais importantes em relação à precisão da máquina. Tá? A estrutura que você vai montar a máquina, o jeito que você vai fazer ela, os componentes que você vai usar na máquina, que vão te dar aí uma rigidez, uma perfeição no corte, sem tremer, sem nada, sem balançar. Você consegue aumentar a velocidade de corte, tudo em relação à estrutura que você está fazendo. Se você vai fazer uma CNC de madeira, se você vai fazer uma CNC de alumínio, metade alumínio, metade madeira, se você vai usar guia linear, se você vai usar eixo apoiado, se você vai usar eixo com pillow block, tudo isso influencia na rigidez que você vai ter no seu equipamento para poder fazer o corte e para ter a precisão, ok? Porque quando você coloca uma ferramenta no material, dependendo do material, na hora que você vai começar a cortar, se existe uma pressão aqui, tá, da ferramenta para o material no corte, e dependendo da estrutura da sua máquina, você pode perder passo nisso daqui, você pode perder alguns milímetros, dependendo do que você for fazer. Tá? Então, quanto mais rígido for a sua estrutura, melhor será a sua máquina, melhor será o acabamento, ok? Quarta coisa que você tem que pensar, motores e o spindle. Os motores, quantos quilos eu uso no motor? Vou colocar um motor de 10 kg, de 12 kg, depende do material que você for cortar, depende da velocidade que você vai querer trabalhar, tá? Você pode usar aí redutores para aumentar o torque, compensação você diminui a velocidade. Então, tudo isso você tem que pesar antes de montar do que você vai trabalhar, tá? O mais importante aí é saber o que você quer fazer, para qual finalidade você quer a sua CNC. Aí você vai conseguir dimensionar os motores que você quer e o spindle que você quer, um spindle de 500 watts se daria, ou até mesmo uma tupia. Em relação à tupia, tem a questão do barulho, ela é bem barulhenta, tal, o motor aí, esses motorzinhos de 500 watts chineses aí, dependendo do que você for fazer, atende muito bem, mas aí, para quem quer fazer uma coisa mais profissional, já tem que pensar em motores acima de 1 cavalo, que já usa inversor, tudo esse tipo de coisa. Acaba encarecendo mais a máquina, né, mas
Compensação, você consegue trabalhar melhor, você consegue ter uma longevidade da máquina melhor. E os motores também é a mesma coisa. Você comprar motores bons, comprar os motores com uns torques maiores, né? Você consegue uma maior produtividade na sua máquina, ok? Não que não dá para trabalhar com os motores menores, dá para trabalhar. Um exemplo, se você fosse gastar aí meia hora para cortar uma peça no motor com um torque menor, que você vai ter que trabalhar com menos velocidade, você também corta a peça. Porém, você vai gastar aí 3 horas, o tempo muito maior do que você gastaria com um motor mais forte, ok? E a quinta coisa que você tem que pensar aí, por último, mas tão importante quanto as outras, é as fresas que você vai usar. Existe kit de fresas aí da China que você compra num preço bem baratinho. Existe fresas também separadas que você compra num preço bem baratinho, que essas fresas não te dão um bom acabamento, ok? Então você tem que pesar isso daí. Dá para usar? Dá para usar sim, você dá um acabamento depois numa lixinha, tudo. Nenhuma fresa praticamente vai te dar um acabamento quase perfeito, né? De você já pegar o material prontinho já. Isso são para máquinas profissionais, máquinas industriais aí que tem esse tipo de acabamento. Uma máquina caseira, você vai conseguir o mais próximo lá e da perfeição em relação ao acabamento, mas você vai ter que sempre dar uma lixadinha, um negocinho lá para poder dar um acabamento melhor na sua peça. As fresas ajudam nisso? Ajudam bastante. Tá? Uma fresa boa, você tem um corte mais limpo, você tem um corte mais preciso, além do que você pode cortar coisas maiores e ela vai durar mais do que as fresas que não tem boa qualidade, tá? Outra coisa em relação às fresas são os tipos de fresas que você tem que ter para o material que você vai trabalhar. Para cada material tem um tipo de fresa diferente e para cada tipo de corte que você quer fazer existe um modelo de fresa diferente. Você tem fresa V-bit, você tem fresa ball nose, você tem fresa end mill, você tem fresa um corte em V, você tem fresa downcut, você tem fresa topo reto, duplo corte, corte triplo. Então, para cada tipo de material, você tem um tipo de fresa específico para aquele corte, para aquele acabamento, para aquela tipo de peça que você vai fazer. Por exemplo, assim, você pode pegar o mesmo material. Tá, vamos supor, eu pego um material aqui, uma madeira aqui, vai. Vamos supor, eu pego uma madeira maciça para trabalhar. Para cortar a madeira é uma fresa, entendeu? Dependendo do tipo da fresa, você tem uma velocidade de corte. Se eu quiser fazer um entalhe, dependendo do entalhe, eu tenho que usar uma fresa ball nose. Se eu quiser fazer umas escritas nela com nome ou até logotipos de time, essas coisas, eu tenho que usar uma fresa V-bit. Então só nesse material já foram 3 tipos de fresas diferentes. Se você quer fazer placa PCB, plaquinhas aí de circuito impresso, já muda toda a estrutura de tudo que eu falei aí, entendeu? Os motores são menores, a estrutura pode ser menor, as fresas são praticamente aí um joguinho, você consegue um joguinho de fresa para fazer só PCB. Então você gasta muito menos, você tem uma estrutura muito menor para fazer PCB do que para fazer alguns outros tipos de peça. Para trabalhar com acrílico, você tem que usar umas fresas que empurram o material para baixo. Existe esse tipo de fresas que puxa o material, puxa o cavaco, né, automaticamente ele puxa o material. Como o material é mole e é muito fino, maleável, a fresa não pode puxar, senão você acaba danificando o material. Então existem as fresas downcut que empurram o material para baixo. A gente vai fazer um vídeo aí só de fresa aí para vocês, ok? Então é isso aí, galera. Essas foram as 5 coisas que você tem que pensar antes de montar uma router CNC caseira para você não ter esses tipos de problemas aí no decorrer da montagem ou até pós-montagem, que assim você fala, beleza, acabei de montar minha router, agora eu vou cortar uma peça. Aí a primeira peça que aparece para você cortar não serve, porque ou não cabe na máquina, ou você não tem a ferramenta, ou o motor não é forte o suficiente para cortar, outros tipos de coisas. Ou a máquina balança muito e não tem o acabamento que você quer, a estrutura não deixa você ter precisão para fazer alguns tipos de peças de encaixe, e por aí vai. Então essas 5 dicas aí, vale um joinha, não vale não? Deixa um joinha aí pra gente aí, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e compartilha com a galera, beleza? É isso aí, ficam todos com Deus e fui!